que uniu a gente foi o desafio do segundo semestre, criar um site com o que há de melhor na periferia a partir da opinião dos jovens negros. Foram feriados, fins de semana, indo para comunidades e conhecendo jovens e os novos lugares também. Aí veio o Flint Sampa, nós apresentamos o projeto para ouvir as críticas das pessoas e foi a partir daí que resolvemos implantar o projeto. A Web Gueto já tem site, aplicativo e está nas redes sociais. Fizemos uma promoção junto com o evento Troféu Raça Negra em parceria com jornalistas de outros estados. Você quer saber se estamos formados? Piada, né? Só rindo mesmo. Cara, já estamos no terceiro semestre e ainda temos que garantir a melhor proposta de criação de uma agência de verdade. Vai sem ficar de mimimi. Aqui só tem lugar para patrão. Como eu, inscreva-se no vestibular Zumbi dos Palmares e garante seu futuro no mercado de trabalho. Aqui você encontra excelência nos cursos de graduação, direito com alto índice de aprovação na OAB. Aqui você pode! Localização privilegiada, pertinho do metrô Armênia. Preço justo. Quer saber? Eu tenho muito orgulho de ser aluna da Zumbi. Porque aqui você encontra um programa diferenciado de estágios com grandes empresas. Você vai ficar de fora? Mude sua história. Aqui você pode! Quando a gente entra em ação, entra um time inteiro. Agora é time Brasil. Agora é Bra. Bradesco. Tudo de Bra pra você. Olá, estamos com mais um Negros em Foco, realização da Afrobras. E o nosso convidado de hoje é o vice-presidente da Nação Corintiana, André Luiz Oliveira. Obrigado, André, por ter aceitado o nosso convite. Eu que tenho que agradecer, né? Eu acho que você está dando uma oportunidade dos negros aparecerem, né? Porque, bem, se você pegar aí metade da nação, aí talvez não deve saber que o vice-presidente é um representante da raça negra, é né? verdade. Então, eu acho que você está dando uma representa duas oportunidade. vezes. Então, é realmente aquela pessoa que tem que representar a torcida do Corinthians, né? É um negro, porque quando você olhava o Corinthians, a torcida do Corinthians, assim, você via o nego banguelo, o maltratado que deixava de comer em casa para poder assistir o jogo do Corinthians, né? Então eu acho que é bem isso aí. Tá. E como é que foi para você chegar até o Corinthians, até esse cargo que você está hoje? Então, eu como 90%, acho que 90% ou 95% dos negros vem de família pobre, né? Minha mãe era doméstica, meu pai era lavador de carro. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, eu já engraxava sapato. Eu também fazia carreto na feira. Então eu sou uma pessoa que não é que eu não tenha tido uma infância, como se diz assim, uma infância de um garoto, de um adolescente. Eu tive aquela infância, eu brinquei, eu tive toda aquela passagem com brinquei de peão, brinquei de bolinha, brinquei de tudo que você... e sempre gostei de futebol, né? Então, eu com 15 anos já trabalhava aqui no centro da cidade. E na época que eu vim trabalhar para cá, foi a época que surgiu um torneio que se chamava Torneio de Futebols. Foi o primeiro torneio que houve, era jogado na Praça Dom José Gaspar. Dom José Gaspar, ali perto da Rua 7 de Abril. Isso, eu trabalhava exatamente na Praça Dom José Gaspar, na Bandeirantes de Seguro. Só que eu já tinha a idade acima da idade para jogar. A idade para jogar nesse futebol tinha que ser até 14 anos de idade. Eu não tinha mais idade. Mas, a gente jogava todo dia ali na praça e eu queria montar um time. Aí eu perguntei pro pessoal que eu trabalhava com eles se a gente podia montar um time. Eles não quiseram. Aí eu fui pegar um amigo meu, que ele trabalhava numa empresa que, você vê, naquela época,
naquela época, em 76, já existia serviço terceirizado. Existia uma empresa, que era uma empresa que só tinha office boys que trabalhavam. E essa empresa, era um amigo meu que era o gerente de lá, ele aceitou colocar o nome da empresa e a gente pegou aqui na Vila Maria, a gente era tudo da região da Vila Maria, a gente montou um time aqui na Vila Maria e esse time foi o time que foi campeão. Inclusive tivemos a honra, na época, de ser o Osmar Santos, o locutor dos jogos. E eu era o treinador. O treinador do time era eu. Então, o primeiro time que você dirigiu. O primeiro time que eu fui dirigir foi num torneio de office boys e graças a Deus fui campeão já naquela época. Mas o Corinthians sempre estava em primeiro lugar. Então, e aí, eu, em 85, 84, mas para ser exato, 84, 83, época da democracia? Época da democracia. Eu conheci um amigo no Parque Novo Mundo, da Vila Maria. Ele tinha uma fábrica de bloco, o Jaça. E ele, pô, você gosta tanto de futebol, vamos lá pro Corinthians, tá. E a gente acabou indo pro Corinthians. Mas aí eu cheguei no Corinthians no finalzinho de 84 para 85. Para fazer o quê? Eu fui para participar. E logo nos primeiros dias que eu cheguei lá, a gente, o André entende de futebol, foi campeão lá atrás, então, vamos pôr o André aí para ajudar em alguma coisa. Aí me colocaram nas categorias de base, que era aquelas categorias das criancinhas menores, criança até 12, 13 anos. Aí eu comecei nessas categorias. E como técnico ou na administração? Não, aí eu já comecei como diretor. Então, essa foi a trajetória. Aí, quando a gente veio, aí eu fui pro futebol amador, depois aí fomos campeão, foi uma série de coisas. Quando foi em 2000, aí começa uma grande história, que essa história tem que ser uma história... Esse tempo todo você ficou só na categoria de base? Fiquei no futebol amador, nas categorias de base. Eu acompanhei o Corinthians nas categorias de base de 84 até 2004. Aí 2003, finalzinho de 2003, a gente saiu porque a gente começou a montar o grupo Renovação e Transparência, que foi o grupo que conduziu o Andrés à presidência do clube. E a primeira vez que eu conversei com o Andrés, foi até uma coisa engraçada. A gente estava numa roda de amigos lá, era eu, Jaça, ele e mais alguns amigos que a gente estava lá no Corinthians, o Eli, o Zé Maria, que era tio dele, inclusive, que fazia parte das categorias de base. O Andrés virou e falou assim: um dia eu vou ser presidente do Corinthians. Todo mundo... É o sonho de todo corintiano. Mas a gente começou a dar risada. Eu falei, aí ele pegou e falou pra mim, pô, ele me chama de tio, ele não me chama de André, e eu também não chamo ele de Andrés, eu chamo ele de tio. Não, tio, você acha que dá pra gente? Eu falei, lógico que dá. Vamos trabalhar, quem sabe, lá na frente você vai ser presidente. E aí, em 2000, eu me lembro que eu já gostava de política. Eu sempre gostei de política, sempre fui entre todos os membros da diretoria, eu era o cara que sempre militei política, né? Então, eu gostava, porque em 78 eu já tinha trabalhado como vereador, mas gostava assim, gostava de, na época de que tinha as eleições, eu gostava de pegar uma bandeira e defender algumas coisas, porque eu achava que era legal isso. E eu fui convidado para chefiar a campanha na Zona Norte, ali, na Zona Leste, do deputado, na época, Vadielu, que era ex-presidente do Corinthians? Ex-presidente. Ele foi da época do Faz-me Rir. Ele ficou de 60 até 71 sem ganhar nada, não ganhava nada. Faz-me rir nada, a gente chorava. Os outros riam, e nós chorávamos. Então, sim, foi eu não ria muito tempo não, assim que não dá para lembrar, né? E ali naquele dia, quando eles vieram falar comigo, eu tive a visão, falei assim, só existe um jeito da gente chegar no poder nesse clube. Vai ser agora. Agora é a hora da gente conseguir construir. E eu fui falar com o Andrés na época. A primeira pessoa com quem eu fui falar a respeito desse convite era o Andrés. Eu falei, vou falar com o Andrés, ele quer ser presidente, então. E o Andrés era o único entre nós, de todos nós que estávamos lá, por exemplo, o que tinha condições financeiras
para poder pensar em ser presidente do clube, porque o clube, naquela época, era um clube que dependia do presidente. Cheguei lá, o Andrés sempre foi de esquerda. Então, as pessoas pensam que ele está no PT hoje, porque não, ele sempre foi... Porque o presidente da República... Não. O Andrés sempre foi de esquerda. Ele já militava lá nos anos de 70, 78, aí, ele já fazia parte do PCdoB, essas coisas todas aí. Então, quando eu fui falar com ele, o Vadir era o contrário, né? O Vadir Elu era do PPS, não é... PDS, que era aquela antiga arena. Sim, ele... Quando eu fui falar com ele falou, mas você tá louco, mas não dá para me trabalhar com um homem desse de jeito nenhum. Eu falei, Andrés, você não quer ser presidente do clube? Ideologias à parte, vamos embora. Não, mas não vou. Eu falei, pô, mas tá bom. Aí ficamos conversando um tempão, aí eu virei e falei, pô, tá bom, eu vou embora, tio, vou embora. Tá bom, tio. Aí na hora que eu vou sair, ele falou, tio, volta aqui. Você tem certeza que se a gente fizer isso aí, a gente vai chegar na presidente? Eu falei, eu tenho certeza absoluta. E daí que começou a montagem do Grupo Renovação e Transparência. Foi aí que a gente começou a organizar e desse primeiro passo eu fui a conselheiro vitalício, ele foi a conselheiro vitalício e mais um monte de amigos nossos foram a conselheiro vitalício. E aí o nosso grupo... O Andrés virou diretor, antes do Andrés virar diretor de futebol, foi em 2003 que veio a parceria com a MSI, que houve aquele tumulto tudo. E nós já tínhamos um grupo... Não foi muito feliz isso, né? Não, foi feliz sim. O clube foi muito rentoso. É. Essa parceria foi uma das melhores parcerias que o Corinthians fez. Então, com o Kia. Os caras podem falar que o dinheiro era sujo, mas o dinheiro dele só não serve aqui no Brasil, ele serve em qualquer lugar. Então isso é conversa fiada. Foi vaidade dos caras que não admitia que um cara de fora viesse aqui, tivesse condições financeiras, porque era o que eu estou falando, era condições financeiras. Ele veio aqui, ele trouxe o Tevez, Carlos Alberto, fulano, Roger, ele pagava tudo do bolso dele. O Corinthians ficou 6 ou 7 meses sem patrocínio na camisa, e ele pagando e ainda dando dinheiro para pagar as despesas do clube. Então foi o melhor negócio que o clube fez na época. E a gente tinha o nosso grupo e nós fomos chamados, na época, fizemos uma reunião, todo mundo fizemos uma reunião, e fomos chamados para defender a parceria. O nosso grupo foi um do grupo que defendeu a parceria. Então, o nego fica, não pode falar. Quem não pode falar, eu não tenho nada com ninguém. É o seguinte, deu certo. Não deu certo porque nós, do Corinthians, complicamos a situação. Senão... Estava aí, e no entanto que o Corinthians está dando certo até hoje. Aí logo depois brigaram, também depois quando começou aqueles problemas que tem, o velho brigou lá e briga pra cá, ixi, aí foi um rolo total que era nego brigando lá de cá porque não queria parceria, porque não sei o quê, porque o dinheiro era sujo. Tinha bastante controvérsia nessa época, né? E o que aconteceu? Aí o seu Alberto se afasta do clube, vai viajar, tá certo? E a gente começa a trabalhar naquela época, começamos a trabalhar. Aí em 2006, foi a primeira vez que nós tivemos uma grande jogada política dentro do clube. Um pouco antes teve a eleição para presidente, o pessoal nosso queria que o Andrés saísse, nós discutimos, eu, o Manuel, ele, não vamos sair, vamos fazer primeiro para a gente ganhar 100 conselheiros lá na frente. Aí montamos o Andrés hoje é deputado federal, está em Brasília. Deputado federal e está em Brasília. Foi o deputado mais votado do PT. Aí o que aconteceu? Nós fomos para as eleições em 2006. Foi o maior ato de democracia que eu vi dentro do Corinthians. Porque ninguém acreditava. O que nós fizemos era impossível. Impossível. No dia da votação, eu me lembro como se fosse hoje, eles davam anistia para as pessoas dentro da nossa baba, assim, eles dando anistia. Eu fiquei sabendo, quase fui. Dando anistia para todo mundo. Sabe o que aconteceu? A urna que eles perderam foi exatamente aonde eles deram anistia. E aí nós elegemos 100 conselheiros. Mas olha, a gente tinha mais um problema. Nós elegemos 100 conselheiros, mas eles tinham direito de pôr mais 100, e fora o que eles já tinham, que eram os conselheiros vitalícios, que era mais 200 conselheiros vitalícios. Ele podia não ter os 200, mas que ele tivesse, mas ele tinha 180. Tá certo?
Nós ganhamos e não levamos. Nós ganhamos e não levamos, porque nós ganhamos e aquele você fica com aquele negócio. Ganhamos, aí nós tivemos que, porque mesmo no 100, os 100 que iam entrar, eram amigos da gente também do clube, mas dependia de um aval nosso, porque a gente tinha naquela hora uma possibilidade de não deixar indicar. Mas só que aí a gente ia entrar numa briga jurídica, essas coisas todas que não ia resolver o nosso problema naquela época. Aí a gente achou, depois de uma série de conversa entre nós do grupo, que a gente devia permitir, que as pessoas não tinham culpa do que estava escrito no estatuto. Então se o estatuto estava ali, vamos respeitar o que está escrito e vamos deixar essas pessoas entrar. E aí só na próxima eleição é que você... Não, aí, com esse problema que deu com o Roberto do Alípio, o Andrés assume para um mandato tampão. Um período curto, né? Um período era que o senhor Alberto se distanciou do clube, aí ficou aquela briga, o Andrés se assume. E na realidade o Andrés acaba fazendo 1 ano e meio de gestão e depois a gente ganha a eleição para presidente. Nesse meio tempo aí, a gente foi disputar a mesa do conselho e nós perdemos a mesa do conselho para eles. Por causa desses 100 que a gente tinha deixado entrar e mais os outros que eles tinham. Então a gente acabou perdendo a mesa do conselho e foi aquela coisa toda. Mas, resumindo essa coisa toda, foi isso que aconteceu. Nós construímos nessa gestão do Andrés, que foi a primeira gestão, a maior construção nossa foi a construção do CT, onde eu e o presidente atual... É o CT modelo, isso, né? E eu e o presidente atual, o Roberto de Andrade, tivemos participação fundamental, porque eu sucedi o Roberto na administração, o Roberto foi administrador naquele período, depois, logo em seguida, o administrador fui eu, e a construção do CT foi exatamente na época que eu estava como diretor administrativo. Fizemos um grande processo de mudança dentro do clube, que eu fui o grande líder de conduzir essas mudanças dentro do clube. Fiz uma série de melhorias para os associados, que depois me credenciou a voltar, quando o André saiu, eu também saí, e a voltar como vice-presidente, que foi assim até como se pode dizer, não uma exigência, foi um clamor dos associados que eu fosse o representante deles e que fosse eu o primeiro vice-presidente. E foi o que aconteceu. Então, o nosso trabalho, que eu digo, o meu trabalho dentro do clube, sempre foi um trabalho virado político, né? Trabalho político. Então, eu sempre trabalhei politicamente, mas tentando sempre fazer a política do bem, a política de companheirismo, a política de você poder olhar direto para os olhos das pessoas e dizer para ele, olha, eu estou aqui, mas o que eu tratar com você, você pode ter certeza que eu vou cumprir lá na frente. E foi sempre assim que eu agi dentro do clube. Então, eu não preciso ficar falando para ninguém o que eu faço, o que eu deixo de fazer, mas se as pessoas forem buscar dentro do clube, forem buscar perto das autoridades algumas atitudes que a gente tem tomado e tem procurado fazer fora, para consertar algumas coisas que vieram errado a um longo prazo, as pessoas vão ver que a gente está trabalhando. Agora, é um trabalho silencioso que você não percebe, porque é aquele trabalho que depende só de articulações. Então, é difícil você conseguir contentar todo mundo, mas a gente está indo devagar. A gente tem a certeza que estamos conduzindo, estamos fazendo um bom trabalho. Você vê que agora o clube deu uma melhorada, o time melhorou. Quando o time melhora, as pessoas... Então, o importante para nós é o time de futebol. O time de futebol estando bem, as outras coisas você pode ter certeza que está bem. Você me dizia em off que para se fazer uma boa administração num clube tem que deixar a paixão de lado. Mas me conta assim, um jogo, sei lá, inesquecível do seu tempo de não dirigente. Eu sei que você é amigo de todos os craques, mas fala de um ídolo que você tem, que você teve. Me lembra de um gol, aquela conversa de corintiano, assim. Eu tenho vários jogos aí que eu tive o prazer de estar presente, de ver, né?
Em 90, por exemplo, Afinal. não dá para falar foram vários jogos, eu fui praticamente em todos. Em 90, eu tinha, além de ser diretor de futebol amador, então, porque você vê, boa parte dos jogos que eu participei, eu já era como diretor, né? Diretor de futebol amador. Os jogos atrás foram jogos na época de 80, aquelas coisas todas. E um jogo da década de 80 que tem esse 77, né? Não tem? 77. Esse jogo não tem como a gente não lembrar, né? Eu vi muito jogo que o nosso ataque era Sócrates e Palinha, foi um dos melhores ataques que Palinha eu vi. Teve grande participação em 77. Eu cheguei aí em jogo no Pacaembu, que jogou Corinthians e São Paulo, tinha 70 mil torcedores dentro do Pacaembu, era uma coisa maravilhosa, as pessoas era uma outra, tinha um outro charme, né? Eu fazia parte tive o prazer de fazer parte da Camisa 12, naquela época que a Camisa 12 estava crescendo muito, a gente tomava conta assim, de um anel quase todo, assim. A gente tinha uma turma grande, que era tudo da Vila Maria ali, era tudo amigos da gente. Então, grande número de torcedores, e a gente... Então, eu vi muitos jogos assim, importantes do Corinthians, muitos jogos que eu fico feliz, apesar de ter visto o jogo do Rivelino, tudo... Mas aquela coisa... 77 marcou, né? 77... Acho que marcou para todos nós, até porque foi aquela lavada de alma, né? Quando eu falo, por exemplo, de Palinha, por exemplo, 77, um dos melhores jogadores que nós tínhamos, o Palinha. Se você olhar na foto de 77, ele nem na foto ele tá. Pois é, mas a gente lembra dele. É uma coisa... Bom, mas quem viveu aquela hora, quem participava, quem ia, nós tínhamos, excelentes jogadores. Geraldão era um bom centroavante, para a época. Era um dos melhores que tinha. A gente tinha um bom ponta-direita, que naquela era ponta-direita, era o Vaguinho, era um excelente jogador. Nós tínhamos um ponta-esquerda, que era o Romeu Cambalhota. Então, nós tínhamos um time de primeira linha, mas igual o nosso, tinha até melhores. Então, mas o nosso era o time da garra, da vontade. A vitória foi mais saborosa ainda, né? Eu acho que essa... Então... Não, eu tenho certeza. Essa vitória de 77 foi maravilhosa. Eu estava na final em Tóquio. Então, não tem nada melhor para um corintiano do que falar de Tóquio. André, eu sei que tudo é questão de gerar receita, mas essa história de sócio-torcedor não afasta um pouco o povo de dentro do estádio? Não está muito caro os ingressos? O povo não está fora, só não está o sócio-torcedor e o da torcida organizada, aquele povão de antigamente mesmo, aquele que ia no estádio nos anos 70, 80, eles não estão? Eu sei que você está com tempo curto no programa. Nós vamos fazer mais três. Nós teríamos para falar dessas coisas, a gente teria que ter um programa inteirinho, até para a gente, você perguntar, discutir e até... É político mesmo. Não, então, você veja bem, o que acontece? Nos últimos anos, se você pegar na década de 2000 para cá, ninguém consegue colocar mais do que 22 mil pessoas dentro de um campo. Você pode olhar... Eu sei, sábado passado teve 36 mil, Se você olhar... Não, eu estou trabalhando em cima de dados. Então, se você pegar o Corinthians, nos últimos anos, na hora que estava disputando o Libertadores, colocava 36 mil pessoas no Pacaembu. É isso? Tá certo? Uhum. Então, se você pegar, historicamente, você vai ver que, normalmente, em jogo de futebol, você coloca 22 a 23 mil pessoas. Isso, o Corinthians. Eu estou falando do Corinthians. Se você pegar os outros clubes, tem nego que não põe 1000. Tem jogo aí, teve jogo aí que eu vi de time aí, de adversário, né? De adversário nosso aí, que tinha 700 pessoas. E os caras se acham time grande, né? Esse que é o... Então, time grande é o Corinthians que põe lá. Você está dizendo que o ingresso está caro. Nós achamos lá que está barato. Ah, meu Deus. Então, é aquele tal negócio. A torcida... o Corinthians ele tem a torcida A, B e C. Tá certo? Então, na torcida que é a torcida normal, que é a torcida para todo mundo, o cara paga R$25 no ingresso. E para isso ele tem que ser sócio torcedor. Então, agora, o nosso estádio hoje, ele cabe 40 mil pessoas. Tá
tá certo? Ele está terminando, as instalações estão terminando, nós vamos chegar a 45 mil torcedor, tá certo? Então, ele tem que ter alguns locais que são ingressos mais caros, senão como é que você vai pagar toda aquela estrutura que você tem? Então isso nós vamos falar num próximo programa, então eu quero saber como é que vai pagar essa estrutura toda. O problema de pagar o estádio, esse não é um problema. O problema do estádio, ele vai se pagar. Se você estiver olhando os jogos, você vai ver que o Corinthians coloca uma média de 29, 28, 29 mil pessoas, que aumentou do que era no Pacaembu. No Pacaembu a gente colocava 22 mil, hoje a gente coloca 28, 30 mil pessoas todos os jogos do Corinthians. Você pode olhar e todas as arenas, que você não gosta muito do nome arena. Eu gosto de estádio. Eu sou do tempo do estádio. Não, mas a arena é muito sugestivo. E você vai entender um dia na hora que você for ver lá, porque a arena, ela dá eu vou logo lá. aquele brilhantismo de você ver o jogo mais perto, com uma certa comodidade. Então, por isso que se chama arena. Estádio era aquela coisa... legal, descontraída. Mas a arena é melhor. Pode ficar tranquilo então, que é melhor. Olha, muitíssimo obrigado de você ter aceito o nosso convite. E a gente é campeão esse ano do Brasileiro, né? Olha, nós precisamos divisar o adversário que nós vamos ser campeão, né? Não é só nós. Isso é assunto nosso. Não é só nós. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que avisar nossos jogadores e dizer para eles, olha, nós precisamos ganhar o campeonato. E avisar os adversários e falar, olha, vocês precisam deixar nós ganhar. Então, quando o cara fala em ganhar, ele tem que olhar. Ele tem que avisar os atletas dele e avisar o adversário também, ó. Quem vai ganhar somos nós. Tá bom, André. Muito obrigada, viu? Obrigado, Conceição. Foi um prazer. Prazer meu. Com vocês. Prazer meu mesmo. A gente marca um outro programa. Tá bom. E todas as vezes que vocês precisarem, eu tô aí. Tá bom. Será um prazer sempre estar por aqui. Tá bom. Até a próxima semana com mais um programa Negros em Foco. E não esqueça que as inscrições para o vestibular já estão abertas. Muito obrigada. Na prática, para mim, para começar, esta é a minha agência e eu sou o líder. Nesse semestre, o nosso cliente é a marca de cereal da Barra Naturivale. O nosso desafio é criar uma campanha para a classe C. Nós vamos ganhar a concorrência. A escolha da melhor campanha será feita pelo gerente do produto. E nós vamos ganhar com a melhor campanha. Isso aí. Você pode estar pensando, nossa, que trabalho de final de curso difícil, hein? Meu, acorda. Nós ainda estamos no 3º semestre. E aí, quer ralar com a gente? Ainda tem vaga. Como eu, inscreva-se no vestibular Zumbi dos Palmares e garante seu futuro no mercado de trabalho. Aqui você encontra excelência nos cursos de graduação, direito com alto índice de aprovação na OAB. Aqui você pode! Localização privilegiada, pertinho do metrô Armênia. Preço justo. Quer saber? Eu tenho muito orgulho de ser aluna da Zumbi. Porque aqui você encontra um programa diferenciado de estágios com grandes empresas. Você vai ficar de fora? Mude sua história. Aqui você pode!